Olá, pessoal do segundo ano, como vocês estão? Bem? Espero que sim. Espero que vocês estejam se cuidando da saúde, cuidando da cabecinha, fazendo as atividades, que logo, logo a gente vai se ver, tá bom? Tô com saudade de todo mundo. Gente, essa aula é uma aula especial. Eu fiquei pensando bastante, né, sobre esse momento que nós estamos passando, né, da pandemia, da quarentena, as aulas remotas, né, essas aulas à distância que a gente não se vê. E fiquei pensando, poxa, como que será que tá, né, a casa, a história de vocês aí, né, longe da gente, assim, tão longe, né, e tanto tempo. Aí fiquei pensando, o que será que isso tem a ver com o nosso projeto? Aí pensei nos griots, né? Quem são esses griots? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas a gente também vai falar de família, vai falar da história de vocês. Só que de forma que a história de vocês se entrelace com o projeto Viagem. Vamos lá? Bom, eu queria explicar essas duas imagens. Essa é uma imagem, essa daqui, de um filme, um curta-metragem feito por uma conhecida minha chamada Joyce Prado e também pela Thalita. O nome desse filme, que é um filme curtinho, é um curta-metragem, é Fábula da Voita. Então, aqui é a netinha e a avó. E aqui é uma imagem de um griot, né, no continente africano. E ele tá tocando um instrumento como se fosse uma guitarra africana. E, bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa relação dos avós, né, de músicos, o que é ser griot. Vamos lá para nossa aula 3? Griot, griote, ou griot, né? Tá vendo que tem a forma de escrever um pouquinho diferente? Bom, griot, quando a gente fala griot e tem esse T no final, né? Esse Tzinho mudo, é a designação para uma função dentro de algumas sociedades africanas mais antigas, né? Mais antigas não, que também preservam, são antigas, mas que preservam até hoje, né? Essa função. A função de quem? A função de, quando a gente fala só griot, seria um homem, né? Homens que são mediadores dentro dessa sociedade. Então, são pessoas que são sempre consultadas para quando você vai tomar uma decisão importante daquela sociedade, daquela comunidade, mas também eles podem ser músicos, pessoas, né, que tocam instrumentos musicais, que têm as músicas e cantam também, que aquilo tem a ver com aquela cultura daquele povo, daquela sociedade. Podem ser pessoas contadoras de histórias, né? Então, pessoas que, a partir da contação de histórias, né, dessa forma de você... É uma forma de você ensinar também, né, as crianças, os adultos, outros velhos. São pessoas também que podem ter conhecimento de ervas medicinais, né, de plantas, da natureza, né, que tem um conhecimento sobre esses aspectos da natureza que podem nos beneficiar. Então, são pessoas que são sábias, são pessoas que têm muitos saberes. E para que elas servem dentro da sociedade? Exatamente para isso, como professores. Elas servem para que aquele povo do qual elas fazem parte não deixe de saber quem eles são. Maluco isso, né? É como se fossem professores mesmo. Ou outra pessoa aí, se a gente for pensar em família. Então, na nossa sociedade, os professores, eles fazem isso. Eles nos ensinam, eles contam histórias, eles nos apresentam coisas novas, eles contam coisas do passado, coisas que podem ser relacionadas ao futuro, não é? E na nossa família, por exemplo, na nossa comunidade, quem são os griots? Pois é, uma coisa pra gente pensar. Griote, ou griote, eu vi até um filme francês agora, é quando é mulher, quando essa pessoa é uma mulher. E essa última palavra que eu coloquei, griot com o acento no o, é como a gente escreve aqui no Brasil. Mas o que significa essa palavra exatamente? Ela vem do francês e em português seria assim, como se fosse criado. Só que esse significado não é muito legal, porque olha a importância dessas pessoas, né? Elas ajudam a sociedade a se lembrar
de todas as histórias, de todas as músicas que fazem parte daquele povo, né, dos saberes daquele povo. Então, acho que criado não reflete, né, toda a importância, né, que se tem. E aí tem uma frase bonita que eu peguei para colocar aqui para vocês, que é: cada palavra carrega o poder de cura ou destruição. Então, os griots, eles são os donos da palavra. E isso é muito forte dentro das culturas mais antigas. Tanto culturas africanas, quanto, se a gente for pensar aqui no Brasil, culturas indígenas também. Porque, por muito tempo, a forma de passar conhecimento, né, de ensinar, era assim, ó, via tradição oral. Que é quando eu ensino, né? A pessoa mais velha ensina para o mais novo. Aí aquele mais novo, quando cresce, ensina para o seu mais novo. E assim por diante. Então, é muito forte, né? É uma função dentro da sociedade muito legal. Bom, os países que se encontram, tem outros países também. Mas nas minhas pesquisas ficou mais evidente esses países aqui. O Mali, que é um dos países que o segundo A vai visitar, né? E está visitando já com essas aulas. A Gâmbia, Guiné e Senegal. Mas tem também como Burkina Faso, né? Voltamos. Burkina Faso também tem alguns grios, tem povos, né, que são de Burkina Faso, que também tem griots famosos, inclusive. Tem muitos outros lugares que tem griots, só que são com outros nomes também. Mas principalmente, se a gente for pensar, esquecendo o nome griot, é pensar que são as pessoas que são sábias. As pessoas sábias daquela comunidade. Bom, aqui, quem lembra? Quem já assistiu Kirikou? Kirikou e a Feiticeira, Kirikou e os Animais Selvagens, olha aí. É uma cena, né, que eles chamam, ou eles falam o tio, ou o velho, ou o vovô, né? Então, é a pessoa mais velha que detém vários conhecimentos. No filme do Kirikou, pra quem já assistiu, sabe que às vezes ele é um pouco ranzinza, ele é um pouquinho chato, né? Mas ele detém muito conhecimento, tanto que tem essa cena onde ele tá contando a história, né? Ele vai contar a história da feiticeira, ele vai contar a história da hiena negra, ele vai contar a história de vários personagens que são dali da região de onde a aldeia do Kirikou está, né? Instalada. Tem um terceiro filme do Kirikou, que ainda a gente não tem, mas é Kirikou, os Homens e as Mulheres, e aparece uma griote, que seria uma mulher, né? E aí é interessante porque o tio, né, ele vai perguntar pra ele: você lembra dessa história? Você sabe essa história? Claro que eu sei. Ele: eu queria tanto me lembrar. Então é legal, são duas pessoas mais velhas, trocando ideias sobre histórias, né? Muito legal. Quem sabe um dia vocês vão assistir. Bom, agora a gente vai ver um vídeo pensando que essa cultura dos mais velhos não fica só lá no continente africano. Ela tá em vários outros lugares, inclusive aqui no Brasil. Vamos. Olha ação crioula, olha ação nacional. Olha ação crioula, olha ação nacional. Eu peguei meu pandeiro, eu samba nas escolas, sambo nas comunidades, sambo em toda a capital. Olha a ação crioula, olha a ação crioula nacional. Olha a ação crioula, olha a ação crioula nacional. Eu peguei meu pandeiro, sambo nessas escolas, sambo nas comunidades, eu sambo toda a capital. Olha a ação crioula nacional, olha a ação crioula nacional. Eu peguei meu pandeiro, tô samba nas escolas, sambo nas comunidades, sambo em toda a capital. Olha a ação crioula nacional, olha a ação crioula nacional. É a oportunidade da diversidade cultural brasileira estar interagindo uma com as outras através das pessoas que trazem esses conhecimentos dessas comunidades. E hoje a gente, nos nossos projetos, a gente tenta dar continuidade a essa rede de conhecimento ancestral que veio da avó dela e passou para minha mãe e passou para mim. Que você está reunindo os griots aprendizes, reunindo os mestres griots
reunindo os educadores. Está sendo mais fácil para o educador que veio para esse encontro perceber mais o encanto, essa magia do que é a Ação Griot. Se tivesse uma união, igual eu estou vendo aqui, talvez o mundo era outro. Essa união, essa humildade, para mim é o maior prazer, eu estou cheio de alegria de eu ver vocês aqui no meio da comunidade. Parece que Deus está aqui nesse meio. E vai-se embora Cafungê, adeus Calunga que Jauá, Ingue, a Juremeira que Jauá, Ingue, a Juremeira que Jauá, Cambandure, e vai-se embora Cafungê, adeus Calunga que Jauá, Ingue, a Juremeira que Jauá, Ingue, a Juremeira que Jauá, Cambandure. E aí, gostaram? Aí a pergunta que tá aqui embaixo dessa imagem do Quiricu, em cima de onde estão essas 3 mulheres, né? Uma menina, uma moça e uma senhora trançando o cabelo. E na sua comunidade, na sua família, na sua casa, tem algum griot? Ou mestre, como a gente diz aqui no Brasil também? Agora vamos para nossa atividade. Vocês vão perguntar pro papai, pra mamãe, pra avó, pro tio, pra tia, alguém daí da família de vocês, um irmão mais velho, uma madrinha, um padrinho, alguém. E vão tentar, se vocês não tiverem contato na casa de vocês com um vô ou com uma avó, com um bisavô ou uma bisavó, vocês vão dar um jeito de achar essas pessoas, ou pelo WhatsApp, ou pelo telefone. E aí, vocês têm uma tarefa que essa atividade é bem importante. Vocês vão pedir para que essa pessoa conte, né, uma viagem que foi importante para a família, uma viagem que foi importante para essa pessoa. Porque é óbvio, se foi importante para ela, é importante para a família, não é? Então, que vocês vão gravar um vídeo dessa pessoa contando. Pode ser um vô, pode ser uma avó, pode ser um bisavô, uma bisavó. Ai, pronto, não tenho nem bisavô nem bisavó, mas meu pai lembra da história do meu avô, né, quando meu avô foi do lugar tal para o lugar tal e aconteceu isso. Grava o pai falando, então. Ai, pronto, não tem, meu pai não tá aqui, mora em outro lugar. Grava a mãe vai lembrar de uma história. Tem que ser uma história legal que fale sobre viagem, que é o tema do nosso projeto. Combinado? Então seria muito mais legal ver uma pessoa mais velha, como vocês viram que a gente está estudando aqui os griots, os mestres, né? As pessoas que detêm conhecimento na nossa família, na nossa sociedade. Então, se não tiver, pode ser uma pessoa da sua própria família contando. Talvez uma tia que saiba de uma história muito legal, que fale sobre viagem. Não esqueçam disso, viagem. O vídeo pode ser curtinho, de 3 minutos. É uma história assim, não precisa ser uma história zona de 10, não precisa. E aí vocês vão colocar lá na plataforma do Google, mandando para Pro de Arte. Tá bom para mim? Ariane. Fechado? Combinado? Então, vocês vão achar alguém mais velho para contar essa história sobre viagem. Grava um vídeo, né, de 3 minutinhos no máximo. Se passar um pouquinho não tem problema, se ficar um pouquinho mais curto não tem problema. E manda para Pro. Combinado? Essa é a lição dessa semana. Eu espero que vocês gostem de fazer, que vocês aprendam mais sobre a cultura da família de vocês e valorizem, né? Mantendo viva mesmo, né? Esse hábito que é tão forte para culturas mais antigas, né? Que é ouvir os mais velhos, aprender com os mais velhos, sentar para ouvir histórias, tá bom? E aí aqui eu coloquei até a imagem, ó, da avó Dita, da Turma da Mônica, né? Que é do Chico Bento, ela é vozinha do Chico Bento e ela também conta muitas histórias. Então, não esqueçam, a história que a avó, o vô, o biso, a bisa
ou qualquer outra pessoa contar aí pra vocês, tem que ser sobre viagem. Uma história importante, ou uma história engraçada, ou uma história às vezes triste, uma história que marcou a vida da pessoa que tem a ver com viagem, tá bom? Aí pode ser que alguém ainda assim não lembre, não tenha essa informação. Veja se tem alguém aí, uma vizinha, né? Uma avó da amiga, avó do primo. Dá um jeitinho. Qualquer coisa me chama lá no Google.